Obrigada por esse dia tão maravilhoso, Senhor, e que Tu nos trouxeste em paz aqui, para unidos numa só fé. Aleluia. Louvar e agradecer o Teu santo nome. Eu Te agradeço, Deus, por esses irmãos que estão aqui. Oh, glória, Pai. Aleluia. Foi o Senhor que capacitou cada um de nós. Foi o Senhor que nos deu livramento no caminho. É o Senhor que está operando em nós e através de nós. E eis que eu te peço nessa manhã, que a Tua mão poderosa possa continuar operando neste lugar, operando em nossos corações. E que nesta manhã, Senhor, possamos obedecer a Tua palavra, como foi pregado quarta-feira aqui, abrindo a porta do nosso coração para receber mais de Ti, Senhor, para que assim o Senhor cumpra o Teu propósito, que é entrar em nossas vidas e cear conosco, e nós contigo. Não há nada melhor, Senhor, nada melhor do que estar na Tua presença. Aleluia. Aprendermos junto com os irmãos, porque somos um, somos iguais, porque o Senhor nos fez Teus filhos, para o louvor da glória do nome de Jesus. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, porque eu não vim falar de mim, vim falar com simplicidade, mas da Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que nos ensina, que nos corrige, nos consola. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que será feito aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, como diz a Sua palavra, né? Vamos nos alegrar nesse dia que o Senhor fez. E eu agradeço a Deus por essa segunda oportunidade de estar aqui. Eu não digo para ensinar, que aqui tem pastores mais capacitados que eu, mas é como eu disse na oração, a palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é eficaz. Amém, queridos? Nós não temos em mãos a nossa revista, mas o pastor me pediu, ele até me deu uma apostila, e eu já quero dizer para você que não tem essa apostila ainda, fala dos compromissos da Igreja de Nova Vida. E eu não sei se você se lembra, eu acho que foi na IVEX passada, o pastor falou sobre esses compromissos e que ele vai estar introduzindo até nós termos a nossa revista de novo. E ele vai estar falando, no decorrer de algumas IVEX aqui, sobre esses compromissos. E ele até citou alguns que são compromisso para com Deus, o nosso compromisso para com Deus, o nosso compromisso para com os irmãos e o nosso compromisso para com o mundo. Então nós vamos dividir nessas IVEX esses títulos e a gente vai estar desenvolvendo aqui. O que eu percebi quando ele mandou essa apostila para mim, se você ainda não tiver, você pode pedir que eu te mande uma cópia, é que são ensinamentos bem básicos, mas que nós precisamos, como ele mesmo falou aqui, retomar sempre novamente. E nós iniciamos ali, para quem não sabe, um GV, um grupo de vida, na casa do nosso irmão Valdemar, e ele pediu justamente que eu estivesse introduzindo
esse grupo de vida com esse assunto, o que eu acho muito importante. Eu sei que aqui hoje tem muitas pessoas que não vieram, né, porque tem algumas atividades extras, mas se outras vezes nós tivéssemos mais compromissos com o Senhor, essa igreja estaria lotada, não é verdade? Porque o nosso maior compromisso é para com o Senhor. Aleluia. Eu vou tomar uma água aqui enquanto você glorifica o Senhor, para nós introduzirmos esse assunto. E antes de falarmos desses compromissos, é importante nós compreendermos que a igreja, ela não existe apenas como uma organização humana. A igreja, ela é um projeto de Deus estabelecida por Ele. E esse projeto, ele tem visão, tem missão, tem propósito. E nós somos essa igreja, amém, queridos? O nosso primeiro compromisso é para com Deus. E quando eu estava meditando nisso, eu estava lembrando do que o pastor pregou aqui no domingo passado. Eu não sei se você lembra sobre o que ele falou. E ele falou sobre acesso a Deus. Quem lembra? O pastor falou sobre acesso a Deus. E observa que nós observamos na palavra que esse acesso, o qual Deus nos deu, Ele deseja desde a fundação do mundo. E o Senhor, Ele nos concedeu esse acesso, dando-nos o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E por causa desse sangue derramado na cruz, da vinda do Senhor, nós temos esse acesso ao Pai, nós nos tornamos filhos de Deus. Só que agora, depois que Deus, Ele abriu essa oportunidade para nós e nos fez ser, eu já quero que o irmão abra em João 1, do 11 ao 12. Nós compreendemos a palavra, sabemos que Deus, Ele desejou tanto esse acesso, que Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos esse acesso. Mas aí não para por aí. Deus deseja que os seus filhos tenham esse acesso e tenham e façam um compromisso com Ele. Amém? Há muitas denominações que acreditam assim: uma vez que você tem o acesso, você não precisa fazer mais nada. Quando já ouviram isso? Uma vez salvos, salvos para sempre. Como se não tivéssemos compromisso para com Deus. Imagine que quando nós não temos compromisso para com Deus, nós vivemos uma vida, e eu digo que nem é morna mais, é uma vida fria. Eu tive a oportunidade, uma vez, falando sobre ser salvo, uma vez e salvo para sempre, de falar numa escola dominical, onde eles estavam pregando ali. Isso que eles acreditam, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu tive a coragem de falar ali para eles que eu não concordava com isso. E dei algumas bases bíblicas e ali levantou uma polêmica ali naquele lugar, só que teve alguém que teve a coragem de também dizer, alguém dentro daquele lugar, que ele também não podia acreditar nisso. E eu fico observando, quando você tem a coragem de expor aquilo que você crê dentro da palavra de Deus, você incentiva outras pessoas. E aí essa pessoa também falou, mas como que eu vou crer? Como que eu vou falar para os meus filhos que Deus nos salvou através de Jesus e fica por aí, sem compromisso? Então eles vão fazer o que eles querem, andar conforme o mundo manda, e no final, nós sabemos o final. Então nós não podemos crer nisso. Eu sei que você não crê nisso, porque Deus nos chama para um compromisso. Eu gosto muito da participação dos irmãos, e quem abriu em João 1, 11, 12, eu gostaria que lesse, por favor. João 1, o 11 e o 12.
Eu acho tão interessante esse versículo, porque ele não apenas diz que nós nos tornamos filhos de Deus, como ele diz também que Deus nos deu o poder para isso. Entende que você e eu não somos apenas filhos, mas que nós temos o poder? Porque de nós mesmos, o versículo está nos fazendo entender que nós não temos o poder para manter esse compromisso com Deus. Mas Ele nos deu tudo, Ele nos fez filhos e nos deu poder para isso. E aí quando você, diante desses compromissos que nós vamos falar, se vê sem condições de cumpri-los, você precisa lembrar dessa palavra, que Deus não te fez apenas filho, mas te deu poder para andar em sua presença, para caminhar nesse caminho, que muitas vezes é difícil, sim, mas nós precisamos nos lembrar do que Deus fez por nós, dando esse acesso a Ele através de Jesus e nos dando esse poder pelo seu Espírito Santo. Diante do conhecimento dessas verdades, nós precisamos entender que Deus, Ele tem um principal propósito, que é criar, formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí lá na revista nós vamos ver que família fala de unidade. Jesus, ele sempre dizia assim: eu e o Pai somos um. Eu não sei se foi uma certa polêmica na IVEX passada aqui, né? E que tem gente que não entende. Aí a gente entrou naquela questão da Trindade e tudo. Mas eu e o Pai somos um, é porque eles têm um único propósito. Quando Jesus veio, nós entendemos que aquele era o propósito de Deus, aquele era o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Deus nos fez essa família, Ele deseja que nós também tenhamos um só propósito, porque família fala de unidade. E Jesus também ele fala assim que a casa dividida, ou o reino dividido, não prospera. Agora você imagina numa igreja como essa, só dando exemplo, se tiverem essa família, mas cada um pensa uma coisa. Tudo bem, nós temos a liberdade de pensar, mas nós precisamos estar baseados na palavra de Deus e entrarmos em acordo pela palavra e pela unidade dessa família, em amor, em propósito. Não dá para por exemplo, o pastor dizer: vamos fazer um evangelismo, e outros irmãos ser contrários a isso, ou ser rebeldes quanto a isso. Então nós não seríamos família, mas Deus ele deseja formar uma família. Depois eu te envio a apostila se você quiser. Está lá assim, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Muitos fala de quantidade. É verdade que a Bíblia diz que a porta larga são muitos que entram e conduz à perdição, mas isso não quer dizer que os filhos de Deus serão poucos. Nós precisamos trabalhar nesse propósito, porque nós temos esse compromisso de buscar almas para o reino de Deus. Deus deseja que o seu reino, a sua igreja, o seu reino seja visível aqui na terra. Não é um reino só de ouvirmos falar. Nós formamos essa família e o mundo precisa ver esse reino estabelecido aqui na terra. Como? Através dessa unidade, através desse propósito, desse compromisso que eu e você temos de levar a palavra e de buscar mais almas. Irmãos, nos últimos dias nós temos visto uma diminuição desse compromisso nosso para com Deus, verdade ou não é? Muitas vezes nós mesmos nos pegamos de uma forma mais morna, mais relaxada. E esse não é o desejo de Deus. E aí é onde nós lembramos que Deus nos deu o poder pelo seu Espírito. Eu quero abrir, tá? Isso aqui não é uma pregação. Eu quero abrir a oportunidade para vocês compartilharem também a respeito do que vocês quiserem falar, tá bom?
Uma família fala de unidade, muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso fala de qualidade. Teve um culto aqui que Elizabeth citou, que eu costumo citar. É uma frase que pergunta assim: e se fosse Jesus no seu lugar? O que ele faria? Toda a nossa vida e a nossa caminhada, quando nós pensamos e perguntamos o que o Senhor faria no meu lugar, então a resposta vai nos tornar pessoas semelhantes a Cristo cada dia. Vocês entenderam? Quando nós perguntamos o que Jesus faria no meu lugar em diversas situações do nosso dia a dia, nós damos a Ele a oportunidade de operar em nós o seu querer. Lembra que tem um versículo que diz que Jesus, Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Agora, quais são os nossos propósitos como cristãos? Tem vários. Existem vários. Se a gente fosse falar disso, seria uma manhã inteira ou mais. Mas a apostila trouxe alguns e eu quero falar sobre eles. O nosso primeiro propósito como cristão é viver em função da glória de Deus, adorando a Ele na forma como Ele exige e aceita. O que nós temos visto ultimamente são pessoas que se dizem cristãs, dizendo que adora a Deus, que ama a Deus, mas vivendo conforme a sua própria vontade. E isso precisamos ter uma vigilância extrema. Porque nós mesmos nos pegamos muitas vezes querendo fazer a nossa vontade. Mas eu me lembro que o meu propósito é viver em função da glória de Deus, adorando da forma que Ele exige e recebe. Existem muitas formas de nós fazermos até a obra de Deus que Ele não quer daquele jeito. Eu estou me lembrando aqui do apóstolo Paulo. Sei que você se lembra em algumas ocasiões que ele quis evangelizar, era fazer a obra de Deus. E Deus fez o quê? O Espírito Santo fez o quê? Não permitiu. Então nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de Deus, mas às vezes não é o momento certo. Às vezes não é o momento de Deus. Então, nosso compromisso em primeiro lugar é, como diz aqui a apostila, viver em função da glória de Deus. Senhor, eis-me aqui, para que o Senhor opere em mim e através de mim. E aí, primeiro veio em mim. Nós precisamos ser trabalhados primeiro. Porque para cumprir os propósitos de Deus, não basta apenas receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos ser transformados, sermos libertos. E é a importância, irmão, já que estamos falando de compromisso, e todos nós somos cristãos, nós precisamos lembrar sempre disso. Quando nós ganhamos uma alma para Cristo, será que é só ganhar essa alma? Será que é só perguntar a essa pessoa se ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador? Isso aí é muito fácil. Mas nós entendemos, olha aí agora, o Michael saiu por quê? Porque ele está dando estudo ali, discipulando. E é isso. Nós não apenas, eu vou lá fora, eu tenho esse compromisso de evangelizar, de levar o ID do Senhor, de levar a palavra do Senhor, mas eu preciso acolher essas pessoas que eu evangelizo. Porque uma coisa é o evangelismo e outra é o discipulado. Então, muitas vezes nós vemos a igreja do Senhor sem uma certa estrutura, nesse sentido, que nós não estamos dando. Quando eu falo nós, irmãos, eu estou me referindo à igreja do Senhor mesmo na face da terra, tá? E aí a gente, quando a palavra é pregada, embora seja para todo mundo, a gente pega para nós, não é verdade? Então a gente tem visto, eu passei em frente ali uma igreja agora e vi que está acontecendo um culto.
Aí eu falei para a Lígia assim, é bom o culto, mas as pessoas não aprendem. Eu sei que aqui todo mundo já estudou, tem pessoas que já estudaram bastante, mas às vezes uma igreja lotada tem pessoas que não entendem, tem pessoas que têm dúvidas super básicas. E aí você faz uma escola dominical que você só canta e prega. Então as pessoas ficam sem essa estrutura. Então por isso que eu estou falando a importância do nosso compromisso de evangelizar, de cultuar, mas também de ensinar. E esse ensinar não é só aqui na igreja. Esse ensinar é lá no particular. Às vezes você sai e o pastor falou algo aqui esses dias. Eu não sei se foi só pra gente, um grupo, ou se foi pra igreja. Não sei se você se lembra. E tem um rapaz que quer um estudo. Quem lembra quem falou isso? Não é? Um rapaz que quer olha que coisa maravilhosa. Você conversa com alguém, seja no trabalho, na escola, onde for, e a pessoa quer um estudo. E aí você vai discipular essa pessoa. Então, isso é existir em função, é uma das coisas de existir em função da glória de Deus. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? É muito importante, escola, porque é essas bases que necessitam a igreja entender. Esse compromisso de servir e servir nada mais é entender o que o Senhor quer para a gente e Ele quer nos direcionar cada dessa palavra. Porque nem sempre, às vezes, você entende que você tem um chamado. Pregar, você tem um chamado. E todos precisam levar o livro. Mas não entende como pode fazer. Porque a escola é uma chance de ensinar. Aí é bom isso. É porque primeiro você vai entender o seu compromisso para com Deus, para depois você ensinar para que as pessoas também tenham. Então é muito importante, e a questão da reversa, que é onde a gente aprende a tirar as dúvidas. Por exemplo, quando iniciei na minha fé, eu lembro tudo em todo o tempo, às vezes eu conseguia, mas sei de aprender. Mas teve coisas que eu fui aprender só mesmo na escola. Daí pra frente nunca mais eu parei de ir na escola. Quando que você está estudando para si? É porque sempre tem algo de bom que Deus já fez. Esse ensino terceiro é andando e conhecendo você ainda conhecer a Deus. Nós não achamos que, nós não podemos achar que conhecemos a Deus porque vivemos na igreja todo domingo ou toda quarta. Devemos buscar esse conhecimento e a palavra fala que devemos pedir para guiar o nosso conhecimento. Uma escola dessa, nós falamos exatamente para ensinar para o meu entendimento, para que eu entenda o que está sendo ensinado, para que entre além de mim e eu pratique. Então, a grande importância para que se todos que viessem cumprir, tivessem esse entendimento, vir numa escola dominical é importante, não para você ser um doutor, um ensinador. Sim. E a gente compreende a importância de você e de outros que vêm nos ensinar isso. Porque é isso que o livro em si só, você vai ler para compreender. E a palavra fala que é importante a fé deve ouvir. A palavra está escrita, mas se ninguém falar, você não vai entender com tanta intensidade, a não ser que às vezes o Espírito Santo te revele algo que você peça. Mas se você ler e não pedir, dificilmente vai entender esse chamado, esse limite e principalmente esse compromisso. Compromisso é o quê? Negar o que você falou, negar a sua vontade e estar presente para o que mais. Sim. Verdade. Isso aí é tão importante porque quando você está falando aí, eu estou me lembrando aqui também que nós precisamos caminhar, como a Bíblia diz, de glória em glória, em níveis de crescimento. Né? Seja no ensino, seja no ensino no meio da igreja, ou nos lares, na rua, mas nós precisamos ter um compromisso com Deus de caminhar de glória em glória, crescendo.
como diz o versículo que você citou, né? Conheçamos e prossigamos. E não é esse conhecimento só para nós. E à medida que nós conhecemos, nós firmamos mais compromisso com Deus. E nós estamos falando de viver em função da glória de Deus, inclui um monte de coisa. Não é só evangelismo, só ensinamento. É tudo que nós fizermos, precisamos viver em função da glória de Deus, fazendo o que Ele exige, o que Ele quer e da forma como Ele quer, não é da nossa forma, né? E muitas vezes nós queremos dizer, deixa para depois. Por exemplo, eu não estou aqui porque eu quero, assim, sabe? Eu queria fugir. Eu posso me chamar de Jonas, eu gosto de fugir, mas eu notei uma coisa, que ao longo da minha caminhada eu só fugi, e é por isso que eu ainda estou longe. Então, quanto mais nós fugimos de compromisso, e olha, irmãos, Deus, Ele nos dá o compromisso. A gente está falando um pouco sobre evangelismo, sobre buscar outras pessoas. Quando nós fugimos, porque nós ficamos reparando em muitas fraquezas nossas, incapacidades, nós ficamos mais incapazes ainda. É por isso que no grupo, Ellen sabe, no grupo de adolescentes, eu sempre falava para os jovens, né? Fala, pode falar, fica à vontade para falar. Por quê? Eu lembro de mim, eu extremamente tímida, ainda sou e estou quebrando isso, mas já fui muito mais. E aí, por esse esforço e compromisso comigo mesma, de falar, hoje eu pelo menos chego aqui e falo, eu evangelizo na rua. Então, Deus tem esses compromissos, não é porque Ele precisa de nós, é porque Ele nos amou, como nós lemos no início, nos deu o seu Filho, nos fez filhos dele, e o que Ele nos manda fazer é para o nosso bem. Porque à medida que você toma esse compromisso e cumpre, nós estamos crescendo, não é verdade? E nisso nós estamos também fazendo com que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer esse Deus. Eu preciso gravar uma coisa. Quem não erra, não faz. Se não faz nada, você não vai errar. Quem se coloca à disposição, está sendo bem dele. Muito bem, gostei. E a vida é realmente um aprendizado. É sim. A igreja é o seguinte. Se não me engano, Paulo, uns são chamados para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Então Deus deixou tudo completo. Vou colocar essa vida antiga que ele estava com isso. Mas quando você vai para a natureza, a palavra diz que a natureza não reflete o alimento. Você vê a formiguinha, uma porta, a folha da árvore, a outra carrega, e elas vão fazendo esse trabalho ali de formiguinha. Esse trabalho quantos dias até chegar ali no seu habitat. Eles estão construindo aquele local ali. Então nós precisamos de dispor os lados de disposição. A evangelização discipulada, às vezes o que nos impede por exemplo, também sou muito tímido. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, né? Eu ficar um pouco melhor. Mas o que importa é que nós precisamos nos colocar à disposição. Deus ele chega um tempo e fala, o que você fez com o seu talento? Não construiu. Não, eu escondi. Então eu prefiro as lutas, as dificuldades, arriscar hoje e aprender e colocar à disposição de Deus para ele fazer. Fernanda, levantou a mão? Conheçamos e prossigamos.
Aí a faculdade comigo eu nunca conheci igual. Então, assim, eu acredito que as pessoas não entender é uma coisa muito perigosa. Essas pessoas aqui, ó, eles achavam que estavam salvos. Então, vão dizendo isso e aquilo, mas se perderam. A queda de Eva mesmo, quando chegou o diabo lá e falou assim, ó, Deus falou que você não podia comer nada ainda daqui, né? Não, pode comer tudo. Só não pode comer dessa, porque o dia que Deus vai morrer. Se ela sabia, ela já sabia falar. Sabia que Deus falou, não, Deus falou que eu vou morrer. Agora, se ela não tivesse tomado aquela decisão naquele momento, a estratégia do diabo foi para ela tomar aquela decisão naquele momento. Ela não teve porque, pastor, quem está morrendo? Eu vou perguntar para ela, vou perguntar para Deus, por que essa senhora? Então, assim, para ela entender mais, quando Deus, o primeiro chamado de Deus, é você ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas fica comigo. Daí para frente, se você não conseguir conhecer a Deus, você não vai entender, e quando você não entende, você duvida e começa a tomar atitudes erradas. Então, assim, nós vivemos hoje de facilidade. Você tem uma pessoa hoje que fez 70, uma coisa que como é que era seu tempo? Não era melhor para viver? A gente tinha que trabalhar muito, principalmente quando era mais de 70 anos, mais de roça. Ele trabalhava muito, sofria muito, ganhava um pouquinho, mas as pessoas viviam sabiam com mais conforto. As pessoas eram mais obedientes. E hoje tem facilidade demais. E facilidade demais gera fraqueza das pessoas. E hoje eu já vamos escola dominical, não, tem descansar. Tenho que dormir. É verdade que o conhecimento e entendimento é enorme. E quanto mais você demorar em você tomar uma decisão, mais atrasa. Menos você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Provavelmente, sim, o que é o geral hoje, são crentes que não fazem quase nada pelo reino. Porque também nós estamos esgotados. Todo mundo está muito ocupado. E os que então ainda são fracos para querer fazer alguma coisa. Vai chegar um tempo dele ter um pouco de entendimento, começar a fazer escola, disciplina, aí talvez 10, 20 anos. Agora que eu estou entendendo, agora que eu vou começar a fazer essa coisa, porque antes eu ouvia e estava meio confuso, estava meio dividido entre o mundo da igreja, eu não sei direito se vocês têm dado certo, a igreja mais para lá, mais para cá, então assim, prosseguir e conhecer a Deus é fundamental. O chamado de Deus tem pessoas que se apegam a uma coisa que nós não conseguimos cumprir para dar fraqueza. Deus nos chamou e falou assim: ora, anda na minha presença. Isso é perfeito. Andar na presença de Deus, você não pode dar errado. Isso é perfeito, quer dizer, não pede, porque se você pegar, você cria uma barreira lógico, você não vai ouvir, você não vai me perguntar as coisas, porque se você está empregado, você não vou perguntar a Deus, para quê? Vou perguntar a Deus as coisas, ele vai falar que eu estou errado, que eu estou empregado, eu vou ficar aqui na vida. Então, para meus ouvidos, eu vou viver na vida. Se Deus não me abençoar, eu vou continuar. Não pode ver saber uma palavra. Então, assim, eu vou falar uma coisa muito interessante. A escola dominical tem como. O ensino dela é uma coisa assim. Só pode ser explicado lá no Espírito. Por que você não estuda de pessoas doutoras na lei, no ensino da escola lá, tem gente doutora na lei, explica se você entende muita coisa. Mas não é isso, não é doutor da lei. Aqui tem uma coisa espiritual.
de fato você entender as coisas de Deus. E isso vai mexendo na sua cabeça, isso vai trazendo um entendimento que você não vai encontrar em lugar. E é mal falar, você eu cheguei em casa, eu olho no celular, a televisão está ligada 24 horas, um programa e tal. Isso aí é bom, ajuda, mas quem perde esse momento aqui, dá um atraso na sua vida, no seu crescimento espiritual, e talvez você vai conseguir isso, na sua casa, no seu celular, 10 vezes mais atrasado. Aqui você adianta a sua vida, que é essencial para você ter realmente uma utilidade no reino. Amém. Eu acho engraçado quando ele fecha. Amém. Efésios 4:11. Sim, dos chamados, né? Então, é sobre tantas coisas que falamos, enfatizamos mais até agora sobre o nosso compromisso em levar essa palavra do Senhor para outras pessoas. Então, diante disso, qual deve ser a nossa mensagem? Essa mensagem que é para as nossas vidas e depois para através das nossas vidas. É aquilo que nos é ensinado na palavra, não é? Então nós precisamos comer, nos alimentar dessa palavra, e isso acontece na igreja, no meio de irmãos, nos GVs, nas reuniões. Nós nos alimentamos dessa palavra para depois alimentar outros. É o evangelho do reino, sua graça, valores, princípios e resultados, bênçãos, mas também condições e demandas. Ou seja, é tudo isso aqui que a gente poderia minuciar, mas não temos tempo para isso hoje. Mas o que acontece? É dizer que tem também condições para isso. Quando Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. É uma condição estabelecida por Jesus. Não é venha de qualquer maneira, venha como está e continue como está. Não, nós precisamos ter esse compromisso. E como o Fernando falou sobre Eva, é uma decisão que parte do conhecimento. Nós temos o conhecimento da palavra, entendemos, tomamos a decisão para cumprir com esses compromissos. E essa mensagem que nós levamos e que também recebemos, primeiramente recebemos, ela precisa ter a ênfase no senhorio de Cristo, na sua vontade, autoridade e no reino. E no reino. E também, por que fala ênfase no senhorio de Cristo? É verdade que no meio das nossas ministrações, sejam ensinos, leituras assim, ou então pregação, a gente menciona às vezes testemunhas nossas, não é? Às vezes nós mencionamos. Mas a ênfase, como diz aqui a apostila, precisa ser no senhorio de Cristo. A palavra, a ênfase é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de mim o tempo todo. Eu estou aqui para falar da palavra. Por mais simples que ela pareça, que seja transmitida, precisa ser a ênfase no senhorio de Cristo, na palavra do Senhor. Então, que nós possamos ter esse cuidado também de falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E outra coisa, não, a ênfase é em Cristo, não em mim, e também na vontade dele, na pessoa dele, na vontade dele, não na minha vontade. Porque nós, às vezes, pensamos tantas coisas que não estão em conformidade com a palavra do Senhor. E os tópicos principais dessa mensagem, desse ensinamento da nossa mensagem, é a gente falar sobre as condições para a salvação. Abram, por favor, em Romanos 10, do 9 ao 10. Aí uma outra pessoa também pode ler. Quem achou pode ler, por favor. Porque Romanos 10, do 9 ao 10. se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está vendo? O que nós precisamos mostrar, levar para as pessoas sobre as condições da salvação, que é uma entrega pela fé, mediante a confissão e a submissão ao senhorio de Cristo. Por isso que a palavra claramente fala que se essa pessoa, que nós já fizemos isso, e a pessoa a qual nós vamos evangelizar, confessar com a sua boca e no coração crer que Deus ressuscitou Jesus, né, dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Não é uma coisa da boca para fora. Né? Quantas pessoas eu já vi que a gente fala do Senhor, aceita Jesus, recebe o Senhor, recebo, mas não parte para esse conhecimento, esse compromisso. Isso nós precisamos pensar também. Será que eu estou servindo ao Senhor da boca para fora? Porque Deus dizia assim lá no Antigo Testamento: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E longe de nós essa palavra, porque a palavra precisa estar no nosso coração e também na nossa boca. Então, essa condição para a salvação é um conteúdo da nossa mensagem, tanto para as nossas vidas, quanto para a vida daqueles dos quais nós vamos evangelizar. E esse é um compromisso que nós temos. Conhecer, prosseguir conhecendo ao Senhor, a ênfase precisa ser na pessoa de Cristo e mostrar para as pessoas que para a salvação precisa ter fé e precisa ter submissão ao Senhor. Um outro conteúdo da nossa mensagem é a adoração. O que é adoração? É um estilo de vida. É procurar fazer todas as coisas, 1 Coríntios 10, 31, outro irmão? 1 Coríntios 10, 31. Adoração precisa ser o nosso estilo de vida. Fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Veja o que diz o versículo. Outro irmão abre em João 4, 23. Pode ler, irmãos. Alguém vai ler? João 4, 23 depois, e 1 Coríntios 10, 31. Alguém vai ler? Às vezes a gente fala, às vezes não, sempre a gente fala assim, porque a gente tem esse hábito de falar, vamos adorar o Senhor. E aí alguém pode até pensar que adorar o Senhor é só fechar o olho durante os louvores, é levantar a mão. Não é só isso. Adoração é um estilo de vida do cristão. E olha o que o versículo diz: portanto, se vocês comem, ou então em outra versão diz, que comais, que bebais, façais tudo para a glória de Deus. Imagina, para a gente comer, a gente precisa estar em adoração. Mas como assim? É quando você é grato pelo seu alimento, é quando você não murmura a respeito do que você tem ou do que você deixa de ter. Que comais, que bebais. É o que você come também e o que você bebe. Por quê? Porque nós temos conhecimento que somos o templo do Espírito Santo. E esse é um outro compromisso que nós precisamos ter. Qual? Cuidar desse templo. É um compromisso muito sério. No meio pentecostal o pessoal fala muito assim, que crente come, viu? Já ouviu falar isso? O pessoal, crente come. E às vezes, não é só crente, mas às vezes nós exageramos. Eu não falo só em quantidade, mas eu falo em qualidade. Né? Eu sei que, não aqui, mas pode haver pessoas que não tenham condições de estar escolhendo pelas suas condições financeiras. Mas nós precisamos ter o cuidado com esse templo, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E aí a gente muitas vezes, eu falo assim, a gente como exemplo, tá? Mas se pegar em alguém que conserte nessa manhã,
A gente come de qualquer coisa, come qualquer coisa, não está nem aí para o que a gente come, para o que a gente bebe. E hoje, irmãos, infelizmente, nessa indústria de alimentos, as comidas estão tudo contaminadas. Só que a gente pode fazer alguma coisa? Às vezes sim, deixando de comer alguma coisa. Mas quando não, todo o nosso alimento que comais seja para a glória de Deus. Seja na gratidão, seja no cuidado para com o que nós ingerimos, e seja também na adoração, e me refiro à oração para comer. Eu não tinha muito esse costume de orar quando eu vou me alimentar, mas eu passei a ter mais esse costume. E você observa que, às vezes, quando você faz isso em algum lugar público, as pessoas te observam. E sabe que sem palavras, só nessa oração você pode levar alguém a refletir o que é aquilo que você está fazendo, se lembrar de Deus, se lembrar de gratidão, se lembrar de muitas coisas, sem você nem evangelizar. Eu adotei isso de orar, porque eu adotei, principalmente a maioria das pessoas eu faço. Aí eu adotei isso de orar. Às vezes, quando eu me pego esses 5 anos, alguém lá me lembra. Ele vai fazer a oração. Porque você já criou-se aquela vontade de ouvir através, né, dessa oração, sabendo que edifica todo. Mesmo que não vai. Mas eu estou expondo a vontade de Deus para todos, né, naquela oração. Então, assim, todos aqueles estão sendo abençoados através daquela oração que eu estou fazendo. Então, assim, as outras pessoas já criam um desejo de pedir para que você faça essa oração. Então, é muito importante. Todas as vezes que eu faço, eu vou pedir que eu preciso para prestar. Aí, meio que Deus já é bom pedir a oração. Nós estamos esperando a oração. Aí eu vou dar, que já está marcado, né? Já está. Desejo, ele volta lá na casa. Porque entende que é algo bom. Então, às vezes, é uma oportunidade da gente também evangelizar a nossa família, aqueles que não conhecem, aqueles que são puros não aceitam. E é momento de respeitar, já dá uma particularidade, né? Às vezes, não dá para a gente despejar uma Bíblia na frente de todo mundo. Mas fazer oração já pega o pedaço da Bíblia. E assim, esse ato é muito bom. Como é bom sermos lembrados pelo compromisso que nós temos para com Deus. Patrick sabe dizer isso que eu vou dizer agora, lá no Rio de Janeiro, os crentes, não sei se hoje ainda é assim, mas são chamados de Bíblia, né? Olha a Bíblia ali, uma das palavras que eles chamam. Às vezes, é o crente em outros lugares. Ou você conhece mais nomes pelos quais nós somos chamados? Quem sabe outro nome aqui? Mas antigamente tinha muito isso. Lá no Rio de Janeiro chama os crentes de o Bíblia. E isso é maravilhoso. Ver o Bíblia ali. Por quê? Porque aquela pessoa, a gente entende que aquela pessoa, ele fala tanto da Bíblia que ele já é chamado de Bíblia. Então, essa pessoa tem um compromisso de expor a palavra de Deus, de expor a Bíblia. Mas é muito ruim quando nós somos chamados de coisas que agradam o mundo, né? Então, irmãos, esse compromisso que nós temos com o templo do Senhor, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa. Eu não sei se você tem o hábito de orar também e agradecer a Deus. É bem íntimo, mas eu vou falar aqui, porque às vezes as coisas que a gente deixa de falar por vergonha, porque é íntimo demais, aí as pessoas nem lembram. Mas pelas suas necessidades, você consegue ir ao banheiro? Agradeça. Sabe por que eu falo isso? Uma vez eu fui acometido de um erro médico e eu fiquei com retenção urinária por causa uma perfuração, né? Talvez você não sabe a distância, mas eu fui de uma cidade chamada Jequié até a capital de Salvador, que é bem longe, muito longe mesmo.
Não sei te falar, mas não é daqui em Montes Claros, não. Acho que é umas 2 ou 3 vezes. É muito longe. Com retenção urinária. A moça que estava comigo na ambulância aplicava a furosemida, né? Que é para eu. E eu não conseguia, porque fazia, né? O líquido, mas eu tinha retenção urinária por causa daquele erro. E eu quase morri. Quase morri mesmo. E por causa do erro, o médico até falou: se você chegasse 1 minuto depois, você não ia resistir. Não pela retenção, mas pelo erro, né? E aí, eu fiquei muito tempo, até hoje ainda faço isso, mas menos que antes. Antes eu fazia muito mais. Eu sofri tanto, mas tanto, você não sabe. Eu espero que você não saiba o que é você ter uma retenção urinária. E toda vez depois disso que eu ia ao banheiro, eu dizia: oh, Senhor, muito obrigada. É simples isso que eu estou falando, mas isso, gente, é uma coisa. Então, Deus diz ali, ó, se você faz qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, você agradece porque você consegue ir ao banheiro. Hoje de manhã eu levantei, ajoelhei e falei: Senhor, muito obrigada, porque eu estou aqui, de pé. Porque eu já vi tanto caso de gente eu já ouvi gente dizer assim: quando eu levantei, aí eu não tive mais força. Foi dormir bom, quando você não sabe uma história desse dia? Foi dormir bom e não conseguiu mais levantar no outro dia. Então acontecem essas coisas. Se a gente meditar todos os dias nesse versículo, 1 Coríntios 10, 31, que comais que bebais, façais tudo para a glória de Deus. A gente vai viver uma vida de adoração. Porque a adoração não é só levantar a mão aqui enquanto cantamos, não. A adoração é um estilo de vida também. Então, não vou me prolongar, mas deu para entender sobre isso, né? É importante porque desmistifica algumas coisas. E é lógico que a gente precisa ter um cuidado. A gente não vai participar. E às vezes não tem. Mas às vezes, pela nossa situação, por exemplo, vai ter um filho na escola. Por exemplo. Essa escola, eles não é isso e tal. A questão é, eu falo para o mas como às vezes é uma obrigação, o que limite eu deveria fazer? Eu deveria chamar os meus filhos e fazer outro propósito. Ou um jejum, uma consagração antes de eu entrar naquele ambiente. Às vezes nós não temos essa maturidade para visualizar isso. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade que eu digo assim: lógico que eu não vou trabalhar em qualquer lugar, mas eu digo assim: eu não vou trabalhar nesse ambiente porque o seu trabalho só é em greve. Mas, se eu me preparar, buscar realmente a direção de Deus, saber quem sou eu, por que eu estou, a necessidade que eu tenho de trabalho. Você comprou uma caixa de verdade? Sim. Então, eu acho que eu estou falando realmente essa visão, assim, a pessoa tem que ser especial. No segundo lugar, que Deus realmente fala assim: não vai. Aí eu vou obedecer, mas se eu não permito, nas áreas que eu vou, vai me proporcionar um bem para a minha casa, eu preciso trabalhar. Sim. Isso aí que o pastor falou é muitíssimo importante. Dentro disso tudo que a gente está falando aqui, ele falou isso. Eu tinha até pensado em falar sobre as feiras que chegam na nossa casa. Eu não sei, eu vou te deixar falar rapidinho. Eu não sei se Liz está lembrada. Foi contigo que eu falei sobre o botijão de gás? Uma vez que eu falei assim: sabe que o povo ora pelo botijão de gás? Porque passa em casa de um bando, terreiro de não sei o quê. Não é verdade? Passa e vem para a nossa casa. Quantos aqui já oraram no botijão de gás? Gente, Senhor, supre essa necessidade. Ah, tá vendo? A gente só quer pedir. Eu já orei pelo meu botijão de gás, tanto para pedir como para dizer: repreenda todo mal, onde passou. É igual orar por roupa. Quando você dá uma roupa, eu me desligo dessas vestes, não pertence mais a mim. É um monte de coisa que a gente ora e também pela feira. Eu não faço isso todo dia, não vou negar, mas eu, na maioria das vezes, quando chega a sacola, você falou assim na mesa: Senhor, abençoe isso. Porque aí a gente já ora, se esqueceu na hora de comer, já está abençoado.
Eu oro, repreendo toda contaminação, todo mal e abençoe aquele alimento. Fala, Patrícia. É só falar sobre mas também não fazer o cara não comer com bebê também, e ontem ele apareceu um caso dois, né? Trabalhando, eu fui chamado de Messias, perguntação Messias, porque e foi uma também, não tem nada, eu sou brincadeira. Só pode aparecer, você vai lá para Jesus, Jesus ia ver. Eu falei, não, assim não funciona. Então, assim, também não fazer algo, também não brincadeira. Pelo fato de eu nunca ter bebido, ele trabalhando na festa, hoje eles estão já reconhecendo pela polícia. É uma forma de glorificar Deus também com a sua vida, sem exemplo. Exatamente. Isso aí é bem importante. Exatamente. Tudo isso aí que a gente faz e também deixa de fazer para a glória do Senhor. E a outra parte é louvor, né? Que é muito parecido com a adoração que a gente falou. Isso tudo que eu estou falando, esses tópicos, são o conteúdo da mensagem que nos salvou e a qual nós vamos levar para outras pessoas. Uma coisa que trabalha muito, a mim é demais. Falta de tempo, até se fala do braço. Todo dia, praticamente, quando eu tenho uma coisa, eu quero. Mas rapidinho. E às vezes, assim, eu ando aqui, cara, tá adorando, você está entendendo? Porque assim, o negócio o tempo, tem que fazer tanta coisa, o tempo tem que ser verdade. E essa pressa, inclusive, eu acho que a Revolução Industrial, ela veio, tem uma coisa de Satanás no meio, todo mundo vai trabalhar, só atrás do recurso para sobreviver, e ele não tem tempo para nada, chega em casa, come, todo mundo entretenimento para distrair um pouquinho a casa escolar, depois vai dormir, e aí ele oculta seu tempo para com Deus. E Deus, para se quer melhorar, você tem que separar, no tempo do judeu, você tem que separar um dia para mim. Você dedicar a Deus, ao serviço de Deus, você descansar. Então, assim, isso também se o pessoal não tem tempo, mas você tem um dia, você tem tempo no meio do dia, mas um dia tem que ser o seu descanso, porque senão você vai escapar. Você dedicar a obra de Deus e você adorar a Deus. Então, assim, o tempo, eu acredito que é uma coisa que atrapalha muito, inclusive você ouvir a Deus, você tem para nos olhos, porque tem confiança. Se Deus demorar um pouquinho, aí eu vou ficar aqui. Aí eu vou ver só para o lugar do cozinho, e aí a solução de Deus porque há espaço, até você aprender que você tem que dedicar mais tempo aqui, porque senão você vai ficar ficando. Então, se Deus vai jogar muito bacana, traça o seu caminho, mas você não tem esse espaço. Eu percebi isso muito na vida. Eu não ouvi Deus falar, mas sempre eu vou te falar. Ele fechou uma porta aqui, no ano passado ele fechou até o e ele ficou me falar. Se não fosse, eu não tinha ouvido. Agora, a questão do tempo que vocês possuem, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque hoje é o dia que nós tiramos. Se todos acham que hoje é o último dia deles, né? Primeiro, as primícias, né? Então, a primícia. Enquanto nós fazemos a primícia, para o Senhor. Temos na conversa, aprender um pouco mais dele. Depois tiramos um tempo para nós almoçar com a nossa família, né? E à noite viemos cultuar o Senhor. Quer dizer, viemos, entre aspas, adorar o Senhor com o nosso corpo, com seus ao dia, né? Desse tempo. Fora que a gente faz em casa, né? Que a gente sentia mais
Uhum. Vai ser adorado mais na sua cidade do que na semana, que vai ser mais rápido. Mas a gente está tentando praticar isso. Quem está aqui entende, eu entendo como isso. É você estar separando. Porque você poderia estar no Rio, você poderia estar no clube, você poderia Sim. ir para outro lugar. É a decisão, né? Mas você vem para a igreja, você trabalha a semana toda, né? E vem para. É um privilégio, é um entendi de Deus. Eu acho que por isso é muito bom. Porque não entende que é um dia separado. É um dia que o Senhor estabeleceu os descansos. Aí depois você vai ficar com as pernas na marina, não. Descanso para você andar e buscar entender a Ele. Porque esse andar que você aqui fala de informação, de movimentação. Sim. É movimentando. Então, assim, não é separar. Mesmo parado, você está em concentração. Mas o que você vai fazer? A sua parte. Tempo de qualidade fora com Deus, né? É um assunto que poderíamos aprofundar, mas temos pouquíssimo tempo. Eu vou falar mais de uns 2 tópicos ou 3 aqui rapidinho, para a gente concluir. Que o outro é louvor, como eu falei, muito parecido com adoração. Louvor também não é apenas cantar na igreja, né? Da mesma forma que a adoração, a nossa vida deve ser um louvor para Deus em tudo que nós fazemos. Lá no Salmo 150 fala isso. Eu acredito que quem conhece sabe que fala louvai ao Senhor, louvai ao Deus do santuário. Enfim, são 6 versículos que falam só sobre louvor. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o tempo não dá. E também é muito parecido com a adoração. Com a adoração, qual a gente já falou. Então, vamos louvar o Senhor. A gente fala isso na hora que a gente vai cantar, mas não é só cantar, é uma vida de louvor. E o penúltimo tópico aqui, que eu vou falar rápido também, é consagração. Aí, Ellen, pode colocar, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Consagração ao Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a consagração está falando de oferecer os nossos corpos. A gente já falou do corpo aqui, né? Então, nós apresentamos a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo. E sacrifício fala de quê? Fala sacrifício, né? A palavra sacrifício, que antigamente era matar lá o cordeiro e tal. O cordeiro sofria, tadinho. Mas hoje, essa renúncia, essa morte, todos os dias, é nossa. Como? Claro que o cordeiro lá representava Jesus, mas nós somos chamados também a sermos sacrifícios vivos. Sacrifício vivo. Então, o nosso culto racional. Porque quando nós fazemos isso diariamente, não é só quando a gente vem na igreja, Senhor, olha aqui meu corpo como sacrifício. Não, é diariamente um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Ou seja, você está cultuando a Deus em todo o tempo, quando você se apresenta a Ele como sacrifício vivo. E o reino, deixa eu correr aqui. O reino é também o conteúdo da nossa mensagem. Ele trata do presente e do futuro. E quem não lembra aí da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o reino de Deus, sendo presente no futuro, é o governo de Deus em nossas vidas aqui e agora, o qual ele veio estabelecer dentro de nós. E esse domínio do reino, ele será completo quando da volta do Senhor Jesus, né? Então, o reino de Deus não é... Tem vários versículos, se eu termino aqui, que fala sobre o reino. Quando fala do reino, muitos crentes pensam que é o reino futuro. Alguns versículos tratam do reino futuro, mas outros falam do reino presente. Então, nós somos os embaixadores desse reino aqui e agora. Né? O pastor sempre fala de outro país, que ele foi, eu nunca fui, não sei direito com que é na prática.
Mas, às vezes, nós vamos para outro país e nós representamos aquele país, o nosso país lá onde nós estamos, não é verdade? Da mesma forma, nós não somos desse reino. Nós somos do reino dos céus e estamos como representantes do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, a gente não pode em nada parecer com o reino desse mundo. E o mundo jaz no maligno, mas nós somos vivos, reis, sacerdotes, geração eleita, para glorificar o nome do Senhor. Vamos, 4 minutos falta para a gente orar. Amém? Eu espero que o Espírito Santo complete. E aí eu acredito, como o pastor me falou, que ele dá continuidade a essa partida. Tem outros tópicos, eu acredito que ele vai dar continuidade nos outros domingos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido e santo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, mesmo que são fundamentais, que são fundamentos, mas muitas vezes nós que já estamos assim numa caminhada até distante, precisamos voltar a esses fundamentos e nos lembrarmos desse compromisso que uma vez, quando recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, e Senhor, nós firmamos esse compromisso contigo. Mas às vezes a gente chega a dormir, Pai. A gente descansa demais às vezes. E aí a Tua palavra vem para nos despertar a respeito desse compromisso que nós firmamos contigo. E como foi dito aqui, Senhor, mencionado, a Tua palavra diz para nós conhecermos ao Senhor e prosseguir. E esse prosseguir fala, Pai, desse conteúdo aqui, que nós devemos ter uma vida de adoração, uma vida que seja um louvor diante dos Teus olhos, seja uma vida de consagração, de entrega, de compromisso em buscar almas para este reino que já está aqui entre nós e em nós. Eu te agradeço por esses irmãos, pela minha vida. Peço que o Senhor leve-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe. E que também o culto da noite seja para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.